Nós estamos no bloco de encerramento, teremos 2 minutos e alguns segundos para cada um dos convidados. Doutor Juliano, eu começo pelo senhor, ainda como desdobramento da intervenção anterior. Se me permitir. O caso do STJ com o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro demonstra claramente que a ministra Eliana Calmon pode menos do que pensa, porque ela só pode fazer a intervenção administrativa e financeira. E o caso lá era outro, era até intervenção jurisdicional. Isso. Muito bem. Moral da história, trouxemos o tema para os trilhos. A discussão é só no âmbito administrativo, o âmbito jurisdicional é do juiz. Este país é democrático, tem lei, tem juiz. Tem juiz que caça presidente da República. E tem juiz que manda tapar buraco em São Vicente. É desse judiciário concreto que nós estamos falando. Nós falamos de um lugar que tem o melhor judiciário do país disparado. Portanto, nós falamos de um lugar que tem que desmistificar essas discussões. Que tem que terminar com a fulanização das discussões. Se é da Eliana, do João, do Pedro, do Paulo, não importa. Nós queremos um poder judiciário que é uma conquista da cidadania. Um poder Quando eu brigava contra a ditadura, tudo que eu queria era um juiz. Queria um advogado. Eu queria a garantia da minha liberdade. Mas eu quero o direito de dizer que, como os advogados têm entre si bandidos, os juízes têm entre si bandidos, são homens. Sofrem para decidir. Estão lá escondidos nas pilhas de processo. São homens. Tem que ter uma institucionalidade capaz de protegê-los. E proteger a quem? A esmagadora maioria dos juízes decentes deste país, mesmo os do Maranhão. Quando eu escrevi que a morte da juíza Patrícia era um tapa na cara da sociedade, é porque nós, sociedade, esses 99% de gente boa, como os juízes, são passivos, não se indignam com a morte de um servidor que entregou sua vida para nós. Então, quando eu vou discutir Conselho Nacional de Justiça, eu não quero discutir princípio do juiz natural, que a mim, advogado, negam todos os dias. Eu quero discutir, sim, a razão de existência do CNJ, que é o controle externo da magistratura, que é a democratização do Poder Judiciário, que é permitir que os juízes ascendam ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu quero, sim, uma posição que não volte atrás. Eu quero um passo à frente. Qual é o passo à frente? Dignificar a magistratura. Não fazer com que o juiz seja um ritual de passagem, um juiz de primeiro grau, para terminar tudo no tribunal. Não. Eu quero respeitar o judiciário que eu respeito e dizer o seguinte: decisão judicial, eu espero a do Supremo Tribunal Federal. E acho que ela não vai vir no meu gosto. Por quê? Porque a magistratura de carreira sabe trabalhar politicamente. Pergunta que nem precisa de resposta, apenas para que eu, o senhor e a senhora que estão em casa meditemos. Será que a composição deveria ser como é do CNJ e a presidência do Supremo e do CNJ está na mesma pessoa? Será que isso está adequado para as finalidades do CNJ? Doutor Mário Rocha Lopes. Eu acho que, respondendo essa tua indagação... Se quiser responder, responda. Não? Eu acho que muitas coisas em termos de poder judiciário podem mudar. E certamente deve mudar. Questão do sistema de escolha, de indicação de ministro, né? Essa promiscuidade que se estabelece antes de uma indicação, às vezes, como é casos famosos que tivemos aqui no Brasil. Tivemos um caso há anos atrás do Francisco Rezec, que presidiu a eleição, e o Brizola berrava desesperado que havia corrupção, que havia, sei lá, e ele sai, vai para o Ministério das Relações Exteriores, depois retorna ao Supremo Tribunal Federal, a juíza disse aqui não, o judiciário não. Vitaliciedade 2 vezes. Sim, ele abriu mão da vitaliciedade e recebeu o presente novamente. Então, assim, são esses episódios que nos ensinam que precisamos mudar para melhor. E não acho que seja algo absurdo que as coisas sejam transparentes, devem ser transparentes. Os vencimentos devem ser transparentes. Eu nunca fui contra que divulgasse, o meu contra-cheque está à disposição quando quiser, nunca, pelo contrário, por favor. Na verdade, as coisas são assim, mas eu quero lembrar de uma máxima. Eu acho que nesse país muito se viu aquele filme Amistad, né, em que há uma frase fantástica lá no meio que diz assim: queres governar, governa o judiciário. Né? Aprenderam, parece que viram, todo mundo viu essa frase. E todo mundo quer, de alguma forma, mandar no Poder Judiciário. Né? Então, eu reitero o que havia dito em relação à questão do CNJ, que é desnecessária essa resolução.
quero fazer referência para que não passe despercebido rapidamente. Eu lembro do episódio do Antônio Carlos Magalhães mudando lá a votação lá no Congresso e teve que renunciar por isso. Eu agradeço a lembrança disso. De qualquer forma, eu acho e reitero que desnecessária é essa resolução. Deputado Marquesan. Eu quero só dizer que eu gostaria de ver o judiciário, a júris, os magistrados defendendo os 99,5%, foi esse percentual, 8% colocado aqui, de que são honestos, trabalhadores, justos, cumpridores dos seus deveres e trabalhando para a transparência, para a democracia, para o aumento de fiscalização. Se 99,8% não tem medo de fiscalização, não se importa com a fiscalização, então eu não entendo por que as instituições corporativas trabalham contra a fiscalização, contra a transparência, contra a discussão séria de que há corrupção como é em qualquer lugar e contra os corruptos, por poucos que sejam. Então essa é a minha mensagem final aqui e eu acho que nós temos que avançar muito porque estes poucos corruptos do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, da iniciativa privada, fazem um grande mal e na última década tem feito um grande mal em termos de valores, em termos de princípios éticos e morais de exemplo para a nossa sociedade, com a impunidade, como dessas famílias, e agora eu agrego mais uma, né, a da família Sarney, que a gente viu recentemente, cujas decisões dos juízes de primeiro grau foram anuladas pelos amigos dos superiores tribunais. Então, eu reitero só, vamos defender os 99,8% e não os 0,2%. Doutora Santos, para terminar o programa. Quanto a isso, o deputado Marquesan pode ter certeza absoluta. A magistratura não defende, apenas defende que haja um processo e haja a oportunidade de ampla produção de provas, que haja oportunidade de defesa. A magistratura não é corporativista, a magistratura é institucionalista. Com isso, a magistratura defende a cidadania, porque nós não podemos ter juízes amedrontados. Como disse o doutor Giuliani há pouco, que na época da ditadura ele queria um juiz para que ele não fosse preso. A magistratura julga o poder político, julga o poder econômico, interesses altíssimos do poder econômico, julga organizações criminosas. No Rio de Janeiro, lá a juíza, Patrícia Lorival Ascioli, enfrentava 4 ou 5 máfias. 4 ou 5 máfias, do óleo, das vans, das milícias e dos caça-níqueis. E todas controladas por policiais, ou ex-policiais ou policiais aposentados. Né? Então, a magistratura, essa defesa da MB é justamente para a magistratura não ficar subjugada a ninguém. A magistratura tem as garantias constitucionais para poder julgar isentamente os cidadãos. A magistratura não concorda em que interesses quaisquer, por meio do CNJ, visem subjugar os magistrados, como está acontecendo em alguns estados, que buscam com reclamações perante o CNJ fazer com que os magistrados se sintam impedidos ou ajuizar o impedimento e a suspeição do magistrado para que o magistrado não continue julgando determinada ação. Né? E com relação ao problema que o deputado mencionou dos lobbies, sou o vice-presidente de assuntos legislativos da MB e nós temos dentro da MB, nós acompanhamos os projetos no Congresso Nacional. Existe um setor que fala dos projetos de interesse da jurisdição, os Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e outras reformas legislativas. O que a MB e o Judiciário faz dentro do Congresso Nacional, deputado, é tentar dar sua contribuição para os deputados, olhando os casos concretos e levando a sua contribuição através de pareceres técnicos. Então, eu agradeço a oportunidade de debate, estarei sempre disposto a retornar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os convidados. Vem chegando aí o Jornal da Meia-Noite, um bom fim de semana a todos e a gente volta na segunda-feira. No sábado, 10:50 da manhã, a reprise deste programa. E na segunda-feira, com a volta do Lazer Martins, 10 da noite também, retornando ao horário tradicional, mais um Conversas Cruzadas. Boa noite.